Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais um culto ao nosso Senhor. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes, o pastor Cláudio Pinas, Silvana, sua esposa, sejam muito bem-vindos, Luci e Valtemir também, que estão nos visitando mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, vamos juntos louvar ao Senhor, amém? Vamos começar mais um culto essa noite. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por mais uma noite de poder estar na Tua casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. E, Deus, somos gratos a Ti. Viemos, Deus, Te cultuar, Deus, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Colocamos, Deus, todas as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Cuida, Deus, dos nossos familiares, onde estiverem, Senhor, e que todos, Deus, venham ser abençoados por Ti também. Agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor? De glória se enche o templo do Senhor.
Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Ressuscitou. A salvação, a alegria, Deus, e a esperança de um dia estarmos juntos contigo. Obrigada, Deus, por tão grande amor, Deus, e que o mundo, Deus, venha te conhecer através de nossas vidas. Oro em nome de Jesus. Amém. Vamos para o momento de dízimos e ofertas. Gostaria de ler um texto com vocês.
Malaquias 3:10. Que algum irmão pode abrir, por favor? Eu não tenho Bíblia. Amém. Malaquias 3:10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Malaquias 3:10. Esse será o momento de dízimos e ofertas, que você sinta vontade, que você também oferte seu coração ao Senhor. Amém? Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que acordar. Faz o teu querer em mim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça te damos, Deus, por mais esse dia. Graça te damos, Senhor Jesus, por tudo que já vivemos até aqui, Senhor. Tudo que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que aqui estão conosco, Senhor, por aqueles irmãos que estão em casa nos acompanhando, Deus. Abençoa cada um deles, Senhor Jesus. Te agradecemos também, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram entregues em suas casas, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigado pelo Deus fiel que o Senhor é em nossas vidas. Continua, Senhor, na direção desse culto. Continua, Senhor, na direção de nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro agradecida por tudo. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem. Graça e paz a todos. Deus abençoe vocês que estão aqui, né? Estamos aqui para adorar o Senhor. Esse tempo de meditação, esse tempo de oração, tempo de entregar a Deus o nosso melhor. Então, que Deus receba tudo que já fizemos até agora, através dos cânticos, através dos dízimos, através desse ambiente de comunhão, e que agora também nós vamos meditar através da palavra de Deus. Você também que está em casa, que está ouvindo essa mensagem, ou que vai ouvir em outro momento, que possa também você possa encontrar com o Senhor, que essa mensagem possa falar ao seu coração e trazer transformação. Amém? Sou o pastor Cláudio, sou um dos pastores da Igreja Batista ali no Jardim Satélite.
Estou ali com a minha esposa Silvana, já foi apresentada. E nós estamos aqui felizes, né? Estarmos juntos. E vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E nós vamos, então, nesse momento, meditar. Você vai poder acompanhar na tela. Você pode também depois anotar os textos. E eu quero, embora nós já oramos, mas eu gostaria de convidar você mais uma vez à oração. Por quê? Porque nós estamos agora para meditar na palavra de Deus e às vezes muitas coisas vêm sobre nós. Eu entendo o que a Bíblia nos diz, às vezes é a própria batalha espiritual tentando nos tirar a atenção naquilo que Deus tem para nós. Então, e às vezes também você está sentado aí, como eu também posso estar, e às vezes tanta coisa vem na nossa mente, nós nos distraímos e perdemos o recado que Deus tem para nós. Então, nesse momento que nós estamos falando, às vezes Deus vai usar uma palavra ou algo para dar para você uma promessa, uma resposta, uma direção que você precisa. Então, nesse momento, ore a Deus e peça que Ele fale com você, na sua necessidade. Que o Espírito encontre no seu coração espaço e ambiente para trabalhar, para que aquilo que venha dele, a Bíblia diz, nunca volte vazio. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, nós já te louvamos por tudo que já recebemos até agora, nesse momento. E queremos agora também receber de Ti a Tua palavra, Senhor. Fala conosco naquilo que necessitamos. Traz para nós esperança, exortação, direção. Ó Deus, que o nosso coração esteja totalmente rendido a Ti nesse momento. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, os que estão em casa, os que vão ouvir em outro momento, que a Tua palavra faça diferença em nossas vidas. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos aqui na Igreja Batista, aqui em Taubaté. Nós estamos falando de uma série de mensagens chamado Tudo é Possível ao que Crê. Tudo é possível crer. E nós já vimos nesse período, pelo menos já 3 mensagens. Vimos que é possível ter um país melhor. Isso, há vários textos, vocês viram sobre isso. Nós podemos orar pelo nosso país, podemos trabalhar pelo nosso país, podemos realmente trabalhar nessa direção. E a Bíblia diz que Deus vai trazer cura para a nossa terra. Nós vimos também que é possível ter uma família maravilhosa, se cremos e orarmos e vivenciarmos a experiência, aquilo que Deus tem para nós, podemos viver essa experiência. Vimos também na última mensagem que é possível ter uma vida próspera, aquela prosperidade que vem de Deus, que nos conduz, que nos guia a nossa vida. E hoje nós vamos ver nesse tema que é possível ter também uma vida vitoriosa. Vamos pensar um pouquinho nesse aspecto, o que é ter uma vida vitoriosa. Geralmente, em muitos momentos, nós nos deparamos com aquilo que parece para nós que é impossível, não é? Não há situações que você se depara e você fala, isso não vai dar para superar. Nós passamos em alguns momentos, seja, por exemplo, amizade, ou seja, com respeito às dificuldades que nós temos que enfrentar no dia a dia, o trabalho, o emprego. E às vezes nós olhamos para algumas questões da nossa vida, olhamos, por exemplo, para os fracassos que já experimentamos, em alguns momentos na nossa vida como família, no trabalho ou nos estudos, nós fracassamos às vezes em algumas áreas e aquilo fica um marco na nossa vida. Olhamos às vezes as dores, decepções, coisas que roubam a nossa alegria, coisas que vêm contra nós, e nós olhamos e nos sentimos tão pequenos, nos sentimos tão impotentes. Parece que não há em nós ferramentas e condições de superarmos aquela dor, e nós olhamos para isso e falamos, isso é impossível, e a tendência nossa é, usando a expressão popular, vou deixar para lá, e você acaba desistindo. E essas coisas, seja na família, seja qual for, isso pode acontecer, e todos nós temos, em alguma área da nossa vida, passamos por essas tribulações. Nós precisamos
olhar que quando nós estamos nos sentindo derrotados, quando estamos, às vezes, nos sentindo assim, num beco sem saída, olha, eu não sei se vou para a direita, se vou para a esquerda, se volto, né? É aquela situação horrível que você sente, e é nesse momento que parece que nós não temos mais nenhuma esperança. A esperança se foi, né? Não há esperança. Pode pôr o próximo. Então, como eu lido com isso? Como eu lido quando a esperança parece que se foi? Como a gente vai viver esses momentos que nós precisamos? Nós precisamos olhar para algumas coisas importantes. Jesus nos ensinou que coisas possíveis, coisas maravilhosas são possíveis acontecer. Quando nós olhamos para os evangelhos e olhamos para a mensagem de Jesus, ele nos deu vários sinais já aqui nesse mundo. Ele nos garantiu que nós podemos viver, por exemplo, uma vida plena. Nós precisamos distinguir e entender o que isso significa, mas Jesus nos prometeu isso lá quando ele estava com os seus discípulos. E quando eu entendo que o Evangelho não é algo apenas para o futuro, porque a grande manifestação da vitória plena será realmente quando nós sairmos desse mundo de dores, não é? Mas Jesus nos diz que nós podemos viver agora coisas extraordinárias que vêm dele. Então eu preciso ter o meu coração e eu preciso desejar essas coisas. Eu quero falar, Senhor, eu quero viver o seu melhor. Na minha mente, no meu coração, na minha família. Eu preciso, então, levar as minhas orações nesse sentido. E quem, às vezes, nunca se sentiu totalmente cansado? Sem energia. Sem vontade de continuar. Às vezes a gente acompanha pessoas que vivem problemas seríssimos, né, com vícios. E lutando, às vezes, seu filho, às vezes a própria pessoa. E essas coisas vão tomando e roubando a energia, e a pessoa vai olhar e falar assim, olha, eu acho que não vai dar. Como nós lidamos, por exemplo, quando estamos com os nossos relacionamentos quebrados? Como fazer? Como seguir em frente? Como se levantar com esperança? Como mudar? A Bíblia vai nos dizer e vai nos ensinar que a fé transforma o impossível de hoje no milagre de amanhã. Você crê nisso? Nós precisamos crer. Porque nós estamos justamente nessa série pensando como é que nós podemos viver o milagre de Deus. Porque aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode resolver, você não precisa de milagre. Basta você fazer a sua parte, não é? Depende de você. Ora, aquilo que às vezes o outro pode fazer, um amigo seu pode fazer, um parente, ou uma circunstância, também não precisamos de milagre. Basta que você tenha boas relações, como se diz aí, um bom network, alguma coisa, não é? Nós fazemos, mas tem coisas que eu preciso realmente do milagre de Deus. Para ser forte, para continuar. Então eu quero pensar um pouquinho sobre isso com vocês. E eu quero antes mostrar como uma ilustração a história de vitória de uma família, de um jovem, que esse jovem ele nos dá muita inspiração. Pode colocar a foto dele aí. Ele se chama Daniel Dias. Na época dessa publicação, ele já tinha algumas vezes nas Paralimpíadas, né? Ele tem deficiência nas mãos e nos pés. E eu o conheci pessoalmente, eu e a Silvana, nós o conhecemos, quando nós estávamos pastoreando a juventude lá na igreja em Jacareí. E soubemos da sua história e convidamos ele para vir dar o testemunho da sua superação. Já na época, mais de 8 ou 7 anos atrás, ele já tinha despontado no cenário brasileiro. Depois, ele também se despontou no cenário mundial. E naquela noite foi muito interessante, porque ao falar e testemunhar a respeito da sua superação, ao final do culto dos jovens, lá nós tivemos, eu não me lembro o número exato, mas foram mais de 18 ou 20 pessoas que se achegaram a Jesus Cristo naquela noite. Por causa
da superação e do milagre que Deus fez na vida daquele jovem. Um resumo rápido da vida dele é o seguinte: esse jovem nasceu em Campinas, ele nasceu com má formação congênita nos membros inferiores e nos membros superiores também. Agora pensa bem, seus pais não tinham conhecimento do que isso ia acontecer na época, e quando ele recebe essa notícia, logo após o parto, imagina como é que foi. Seu pai contou na época, eu trouxe aqui um pouquinho, você tem acesso também a essas informações depois, está no link da mensagem. E eles disseram que quando estavam andando no corredor da Santa Casa, e aí quando eles chegaram lá e olharam para o menino deu um grande sorriso. Tá? Pode deixar aquela foto um pouquinho antes, por gentileza. E ele é assim, esse grande sorriso, já desde bebezinho, e ele disse que esse sorriso contagiou ele, né? O pai contando esse testemunho. E foi um sorriso tão contagiante, ele estava na incubadora, né? Mas aquele sorriso, ele falou assim, mexeu com o seu coração. Imagina um pai olhando para o seu filho assim. E então, ele começou a trabalhar e começou a cuidar do menino, e foram há algum tempo. Aos 3 anos de idade, ele foi então fazer uma experiência de prótese, para poder colocar uma prótese nos seus pés, e ele fez então esse tratamento. Isso foi em março de 1991. Eles dizem que foi um processo lento, gradual, complexo, dias de lágrimas, dias de choro, mas também foram dias de muita esperança. Eles começaram a ter esperança que, com toda aquela dificuldade, eles iriam viver tempos diferentes. E aí, nessa entrevista, o repórter pergunta para ele como é que é a sua perspectiva disso e de tudo que você passou. Ele diz assim: não é porque eu tenho deficiência que eu sofri mais ou foi mais fácil ou mais difícil do que de outras pessoas. Ele diz assim: claro que eu passei por preconceitos, fui chamado de tantas coisas na escola. Imagina um menino que virou adolescente, jovem, com essa deficiência, dificílimo. E ele fala assim: me feriram, me magoaram, mas ele diz: eu não desisti. Ele não desistiu. E o porquê que ele não desistiu? Porque ele tinha uma família de fé. Seus pais, da primeira igreja presbiteriana ali em Atibaia, o levaram a essa perspectiva da vida do ponto de vista de Deus, e colocaram isso no seu coração. E conta ele a história, ele vai falando para nós ali, são vários detalhes, mas ele disse que a igreja estava em constante oração por eles. Uma coisa importante: acolhimento na igreja, família de fé, amizade, né? E eles então encorajando sempre eles. Foi então que aí ele tomou essa decisão de começar a envolver o menino nesse tratamento e no esporte. Bom, o final da história, pelo menos naquela data, é que aos 28 anos, né, esse menino já estava aí vivenciando uma explosão no mundo do esporte, sendo referência dentro e fora do país. E ele conta de uma forma linda e maravilhosa como Deus o levou a viver grandes vitórias com todas as impossibilidades que nós poderíamos pensar. Quem poderia pensar que alguém com todas as suas deficiências poderia então viver uma história tão diferente, tão difícil, né? E ele conseguiria mudar um pouquinho. E aí o repórter faz uma pergunta para ele muito interessante e fala assim: por favor, qual que é o segredo por trás de tantas vitórias suas? Ele diz assim: há um segredo. Não abro mão de ter um relacionamento com Deus. Jamais devemos abrir mão disso, diz Daniel Dias. Eu encontrei ele pessoalmente, um rapaz cheio de fé e com todas as suas dificuldades. Eu queria que você visse esse vídeo, que é apenas de 1 minuto e meio, mas olha a reportagem que uma das vezes, na época, saiu na mídia falando sobre essa experiência dele. Pode pôr para nós, por favor. Ele já foi chamado de Michael Phelps das Paralimpíadas. E não é à toa. Só no Rio de Janeiro, o brasileiro Daniel Dias conquistou 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Sair daqui com 9 medalhas é algo incrível, é algo espetacular, é algo que não me deixou nem dormir essa noite.
confesso que ainda não caiu muito a ficha de tudo isso que aconteceu. Na Rio 2016, Daniel se tornou o maior nadador paralímpico da história. Somadas as medalhas que conquistou em Pequim 2008 e em Londres 2012, o fenômeno da natação já tem 24 no total. O orgulho do atleta vai além dos resultados conquistados na piscina. Durante esses 10 dias eu pude olhar para a arquibancada e ver famílias. E olhava para os pais e os pais apontavam a gente e falavam: olha, filho, esse é um grande exemplo para você. Isso é algo incrível, é algo espetacular, e hoje de manhã eu pude trocar uma experiência com aqueles adolescentes e dar um incentivo. O Brasil conquistou 72 medalhas na Paralimpíada de 2016, um aumento de 62% em relação a Londres 2012, quando ganhou 43. O país terminou na 8ª posição no quadro de medalhas, com 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. Uma Paralimpíada que vai deixar saudades. Se nós olharmos do ponto de vista natural, talvez não pudesse haver esperança. Eles poderiam ter entrado naquele processo de autocomiseração. Puxa, é assim mesmo. Meu filho nasceu com a deficiência nos braços, na perna. Você não tem toda a imagem aí, mas ele tem um prótese numa perna aqui. E foi considerado um dos melhores e maiores nadadores do mundo e vencedor. E em todas as vezes que esse jovem é vencedor e a sua família, publicamente, inclusive nessa reportagem, ele glorifica a Deus e diz que Deus fez com que ele fosse vencedor. Que coisa fantástica. Olha essa história depois, vale a pena, usando aí como nossa ilustração para nós. Todos nós buscamos o sucesso na vida. De algum modo nós queremos sucesso no sentido de ser bem-sucedido, de realizarmos as coisas que são importantes para nós, nesse sentido. De alcançar os objetivos como família, pessoais, nós queremos essas coisas. Nós queremos vencer na vida. Só que ao vencer ou ao depararmos com as coisas da vida, nem sempre nós ganhamos, não é? Nem sempre você conquista tudo que você quer conquistar. Não é possível fazer isso, porque quando nós pensamos na vida, tem coisas que às vezes é impossível mesmo, praticamente impossível nós fazermos. Depende, às vezes tem coisa que não depende só de nós, depende de outras pessoas, depende de circunstâncias, e tem coisas que estão além de nós. Então nós temos que entender que há coisas que realmente é impossível que a gente venha vencer. Por isso eu quero pensar com vocês numa outra dimensão. Quero que vocês pensem um pouquinho, olhando a Bíblia, como ela nos ensina que nós podemos viver uma vida vitoriosa. Então, o que é, pastor? Qual é a mensagem que Deus tem para mim diante das impossibilidades da vida? Diante, por exemplo, dessa situação dessa família, como eles se reinventaram e viveram e estão vivendo até hoje a vida de um modo em que eles não ficaram prostrados. Quando nós entendemos isso e nós cremos nas promessas que as Escrituras trazem para nós, de verdade, então nós somos desafiados pessoalmente a viver assim. A vivermos diferente. A vivermos nessa perspectiva de vitória, apesar de toda a dificuldade. E eu quero pensar com vocês nessa dimensão que de verdade pode nos fazer mais que vencedores. O texto de Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 31 a 39, e vai nos ensinar que é possível ser mais que vencedores. Romanos 8, 31 a 39, eu vou ler na NVI, você pode ler também na sua versão, acompanhando depois, mas olha só, diz assim: se Deus é por nós,
perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos pensar algumas coisas com base nesse texto, algumas lições importantes para nós. Primeira coisa, para você viver uma vida vitoriosa, lembre-se da soberania de Deus. Isso é importantíssimo. Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o que é a soberania de Deus, olhando e pensando nessa perspectiva? Nós vamos lembrar que tudo o que acontece na vida e o que está acontecendo neste mundo, e se você entregou a sua vida a Cristo, e se Ele agora é o seu Senhor, nada que acontece na sua vida está fora do controle de Deus. Absolutamente nada. A vida aqui fora está sem controle. As coisas ruins às vezes acontecem em pessoas boas. Isso é verdade. Até injustiças eu posso enfrentar, mas Deus está conosco o tempo todo. E a soberania de Deus vai me entender que essas circunstâncias e quaisquer que vierem contra nós, não é um descuido de Deus. Não é algo que Deus não percebeu que ia acontecer. Não é uma situação que pegou Deus desprevenido com o pé atrás. Não é? A gente fica, né? Às vezes você vacila e você comete erros e equívocos, mas mesmo assim Deus tem o controle da situação. A Bíblia vai dizer que Deus usa todas as coisas para o bem e para o nosso propósito. Mesmo coisas ruins que às vezes nós fazemos, a Bíblia vai dizer que Deus pode transformar essas coisas em coisas boas e em experiências que vão dar crescimento para nós. Então Deus é soberano, então não tenha medo. Paulo vai falar essas coisas, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo o seguinte, pensa no contexto de Paulo, nós temos Roma, o Império Romano, nós temos a sociedade, nós temos a perseguição à igreja, muito forte pelo imperador. Nós temos a igreja sendo perseguida pelos próprios judeus e religiosos da época. Nós temos aquela comunidade que também era contra a igreja, que estava contra ele. E ele está dizendo, isso aí é minoria quando a gente está com Deus. É isso que ele está falando. Ele está olhando assim, olha, a vida está difícil, olha da perspectiva correta. Deus é por você. Se Ele é conosco, o que for acontecer, vai acontecer, mas Deus estará o tempo todo conduzindo as coisas para o seu bom propósito. Então eu preciso aprender a não ter medo e a descansar no Senhor. Sabe por que ele fala isso? Porque os planos de Deus para nós são maravilhosos. Apesar de um mundo difícil que a gente viva. Jeremias 29:11, se você quiser anotar aí, não vai aparecer, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha que coisa! Ora, se você for ver esse texto e o contexto em que ele é dado, o povo está ouvindo essa palavra do profeta e eles estão dizendo o seguinte: nós estamos agora escravos dos povos medos e persas, depois dos babilônios. Nós fomos tirados da nossa terra e estamos aqui vivendo longe da nossa casa. Nós estamos debaixo de uma autoridade que invadiu a nossa cidade e o nosso templo. Nós estamos vivendo aqui sem esperança. Nós não temos sonhos, nós não temos plano, nós estamos presos, nós não temos esperança. E o profeta diz o seguinte: eu, Senhor, eu
tenho planos para vocês. Porque embora eles achassem que eles estivessem ali por circunstâncias, por causa do poder político daquela época, na verdade Deus estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão aqui por causa do pecado do povo, de vocês mesmo. Esses povos invadiram Jerusalém, tomaram aqui por disciplina. Para quê? Para que vocês aprendessem que eu sou o Senhor, para que vocês se voltassem para mim, porque os meus planos não é deixar vocês nessa condição. Essa condição, ela é disciplina, vai ajudar vocês a entenderem. Mas eu, o Senhor, tenho planos de fazer vocês prosperarem. E se você ler e estudar a história, você vai ver que depois eles vão voltar para Jerusalém. Tem história lá com Neemias, vai contar essa recondução. E eles vão ser levados de volta para a sua terra e vão viver uma experiência de retomar as bênçãos materiais que eles precisavam. Então Deus sabe do presente e também sabe do futuro. Soberania de Deus. Então, quando você não estiver entendendo, esse povo aqui não estava entendendo. Mas o profeta foi lá e entregou: olha, não se preocupe, eu sei o plano que eu tenho para vocês. Então descanse na soberania de Deus. Ore a Deus, peça discernimento. Presta para Ele ajudar você a entender o momento que você vive. Porque há momentos que nós vivemos que são consequência dos nossos próprios atos. Aqui era a consequência dos próprios atos do povo de Israel. Há momentos que nós sofremos que são ações de terceiros, pessoas que fazem coisas ruins, pessoas que não são tementes a Deus. Há coisas que vivemos são circunstâncias das contingências da vida, né? Os desequilíbrios, a falta de noção de alguém, falta de cuidado, isso faz parte dessa vida. Né? No mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. Mas Deus está no controle da vida do seu povo. Amém? Então descansa na soberania de Deus. Segunda coisa, para você viver uma vida vitoriosa, viva na graça de Cristo. O que é isso? Olha o que diz o texto. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Olha a promessa. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo está trazendo nesse livro para que a nossa perspectiva saia do natural. Para que a nossa perspectiva entenda que a nossa vida, primeiro, ela não corre solto, está debaixo do controle de Deus, e esse controle é graça e amor de Deus por nós. E ele faz essa comparação, ele fala: olha só o que aconteceu, Deus não poupou o seu filho. Se Deus não poupou o seu filho por amor de você, por amor de nós, por Ele nos amar, como que Ele não vai recompensar você no futuro? Essa é a palavra. Então a nossa mente fica perdida, porque nós olhamos para nós e falamos assim: eu estou vivendo isso aqui porque eu fiz muita coisa errada. Não é? E aí nós temos na nossa mente, nós temos aquela perspectiva de mérito e demérito. Eu fiz coisa ruim, estou pagando o preço. Isso, inclusive, é muito forte em muitas religiões. Você está aqui para pagar um karma. Não é? Você está sofrendo assim porque você fez alguma coisa ruim na outra vida e você está aqui para pagar. E outras filosofias vão ensinar alguma coisa. E mesmo quando não é religião, vai dizer o seguinte: você fez isso, é consequência do que você fez. Claro que tem consequências que vêm para nós, mas isso não é uma questão espiritualizada. Paulo está dizendo o seguinte para nós: olha aqui, se você fez algo errado no seu passado, e se você fez coisas que você se arrepende, se você fez coisas das quais você se envergonha, se você fez coisas da quem você fala, você vai dormir, aquela voz te acusa, se você fez coisas que você olha para você e fala, eu não tenho mais jeito, Paulo diz assim: nenhuma condenação há mais para aquele que está em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Não há mais acusação. Então é bom você guardar isso, porque às vezes você fala: isso aí é o diabo, é Satanás, ele está acabando com você. Irmãos, eu estou nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E se eu viver uma situação difícil, não é o diabo.
O Senhor pode me disciplinar, mas eu sou escolhido, o Senhor me salvou. Então Satanás não tem mais direito de acusação sobre você. Amém? Então, se você às vezes vive, e isso vem na sua mente, essa acusação, não aceite e rejeite isso. A Bíblia vai dizer, em outros textos, que Satanás já foi amarrado ao valente. Lá em Colossenses 2, 14 e 15, diz que a cédula de dívida que era contra nós já foi cravada na cruz. Então significa que ele pode te acusar. E você pode dizer para ele o seguinte: você pode me acusar, mas eu não te devo nada. Cristo Jesus já morreu por mim. É uma briga interna. Por isso que Paulo está chamando você, para que a sua vida viva uma vida vitoriosa, você precisa sair dessa culpa, né? Dessa dicotomia, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu fiz isso. Não, querido. Se o Senhor vai te disciplinar, a disciplina dele primeiro te traz crescimento, né? Vai redundar em bênção para você. Então descansa no Senhor. É graça de Deus. Então esse texto diz assim, nós temos as maiores promessas de Deus, versículo 32, e as recompensas que Deus tem para nós não estão vinculadas ao mérito. Diz o texto, versículo 32, é graça. Deus vai te abençoar em Cristo, porque você está em Cristo, e as bênçãos que virão sobre você vêm pelos méritos de Cristo. Louvado seja o Senhor. Ainda bem que não é por mim, porque senão não dava. Você consegue se sustentar em todas as áreas da sua vida? Não dá. Nós dependemos da graça de Deus. Então, para eu viver feliz e ter essa vida vitoriosa, eu preciso olhar para as Escrituras. O versículo 33 vai dizer que não cabe nenhuma acusação mais. Conduta passada, coisas que você fez, não importa. Olha que no próprio texto lá que eu li de Jeremias 29, o povo estava dizendo, a gente está aqui, não tem esperança, Deus não se importa comigo. O que Deus fala? Olha, vocês estão equivocados, eu, o Senhor, sei os planos que eu tenho para vocês. E os meus planos são de fazer vocês prosperarem. Os meus planos são de paz. Não é? Então, a graça de Deus está sobre nós. O versículo 34 vai dizer que não cabe nenhuma condenação sobre a sua vida. Nem sobre a sua mente, nem sobre o seu coração, nem sobre o seu ser. A sua vida está escondida em Cristo. E é isso, queridos, que nós temos que nos levantar. Porque isso, às vezes, vai vir contra você. Vai vir contra a sua mente, contra o seu coração, vai vir pessoas falando, às vezes usada pelo inimigo ou não. Dobra o seu joelho, abre esse texto e fala, Senhor, eu recebo essa palavra da minha vida. O Senhor, sim, dele eu pertenço. A ele faz o que quiser. Mas eu não estou nas mãos de Satanás. Amém? Terceira coisa, para você viver uma vida vitoriosa, receba, experimente, viva sob os cuidados do Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. O que esse texto nos ensina? Que neste mundo, a coerência bíblica, pode ser que você passe por tribulação, por angústia, perseguição, privação de alimentos, privação de roupa, perigos, espadas, e seja qual for as coisas que venham sobre você. Paulo viveu experiências assim dificílimas. E Paulo estava fazendo coisas, às vezes, muito mais que nós. Ele saía para pregar, falar o evangelho, ensinar sobre Cristo, fundar a igreja, falar do amor, levar pessoas a Cristo, e ele apanhava, batia, era perseguido, o navio dele afundava, a cobra picava ele. Vida difícil, não é? Até eu brinquei na igreja esse dia, eu falei assim, olha, se Paulo falasse, nós vamos pegar aquele navio, vaza porque o navio vai afundar. Não compensava ver com Paulo. Viagem com Paulo era um perigo. João saiu com Paulo uma vez na primeira viagem, voltou para casa, falou, não vai dar, para onde o cara vai tem confusão. E ele dizia assim sobre essas coisas, isso aqui é o que Paulo está explicando, nenhuma dessas situações vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque é incomparavelmente melhor o que Deus tem para mim e para você. E esse amor do Pai, mesmo quando essas coisas acontecem, está sob o seu cuidado e o seu controle. E a Bíblia vai registrar que Deus é ativo na história. Não tem perigo de você estar em algum momento da sua vida, e aí de repente você está olhando
e aí Deus estava cuidando de alguma outra coisa e o distrair, não é? Nós cometemos distração, Deus não vai acontecer isso. Ele não se distrai, Ele é o Pai amoroso, Ele cuida de você. Ele sabe a dor que cada um de nós em algum momento está enfrentando. E Ele vai usar isso para o seu bem. E se for necessário, Ele vai intervir de uma forma milagrosa. E seja como for que Ele faz, esse texto diz que por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Significa que nós vivemos num mundo em que nós temos a batalha espiritual. Satanás, o mundo, conspira contra a igreja. E você é a igreja de Cristo. Ora, se você é a igreja de Cristo, a primeira coisa que você tem que guardar, a Bíblia diz que a igreja já é vitoriosa. Não é? Então somos vitoriosos. Então, mesmo quando aparentemente estamos perdendo, é apenas uma batalha, mas a guerra nós já vencemos em Cristo Jesus. Então, confie nos cuidados do Pai, o Pai Celestial. Quando você olha para Jesus no seu dia a dia, ele se ajoelhava e falava com o Pai dos seus planos. E às vezes nós temos uma percepção equivocada. Por exemplo, Jesus fez isso porque Ele era Deus. Jesus fez isso porque Ele era divino, não é? Jesus fez isso porque era muito capacitado. Não é verdade, queridos. Se você for analisar bem o texto bíblico e estudar Filipenses, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus, embora sendo Deus, não usurpou, não tomou dessa posição, mas Ele se humilhou. O que significa essa expressão? Significa que Ele se fez como nós, na nossa fragilidade humana, nos mesmos sentimentos de dor e sofrimento. E Ele não usou da sua divindade enquanto viveu. E talvez você fale, e os milagres que Ele fez? Ora, os milagres que Ele fez, Ele não fez porque era Deus ou Jesus. Ele fez no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre Ele. E esse Espírito Santo está disponível para mim e para você também. A gente não pensa nisso, não é? Porque Jesus fica muito distante. Ora, se Ele fosse tão distante assim, não adiantava a gente precisar imitar Jesus, porque não ia dar. Então, o que é que Jesus venceu e por quê? Hebreus vai dizer que Ele venceu porque Ele foi obediente ao Pai. A obediência gera bênção. E Ele se lançou nos cuidados do Pai. E no momento mais difícil da sua vida, você lembra o que Ele disse? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, isso que eu vou viver, eu sei que vai ser muito difícil. Mas, se não for possível, eu confio no seu caráter, seja feita a tua vontade. E a Bíblia vai dizer depois para nós que por causa de Jesus ter feito isso e morreu na cruz, Deus o exaltou sobre todo nome que está debaixo do céu e debaixo da terra. E todo joelho se dobrará e vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Isso, essa é a promessa também que está para mim e para você. Confie no caráter de Deus, o Pai. Confie no caráter. Ore a Deus, fale com Ele, peça cuidado, peça discernimento, peça ajuda. Mas confie no cuidado de Deus. E quarta coisa que nós podemos aprender aqui, quarta lição, confie na promessa divina. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas? Sofrimento e tudo que se passa, e todas as dificuldades que você lê no texto anterior. E ele está dizendo assim, eu estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Sabe qual é essa expressão que eu estou convencido? Ele está dizendo o seguinte, que mesmo que eu enfrente todas essas coisas, não será a minha força que vai fazer com que eu vença. Porque uma vez que eu estou em Cristo, é o Espírito atuando em mim, e eu estou convencido que possa vir, por exemplo, a morte ou a vida, pode vir anjos, demônios, potestade, seja quem for,
nem com respeito ao presente, se for muito difícil, se o futuro estiver incerto, ou poderes que eu não consigo nominar, seja qual for, profundidade, ele quer dizer, eu não sei o abismo que está na minha frente, não importa. Ele tenta relacionar algumas figuras para dizer o seguinte: se você conseguir descrever ou não conseguir descrever aquilo que está diante de você que te traz medo, não se preocupa, isso não vai tirar você das mãos de Deus o Pai. É isso que ele está dizendo. Eu posso nominar e posso não nominar. Eu posso conseguir descrever, posso não conseguir descrever. Pode ser que seja um terror que está vindo sobre mim. Mas qual é a promessa? Em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Você quer ter uma vida vitoriosa? Confie no caráter de Deus, confie na promessa de Deus, porque Ele está com você. Porque há momentos que você vai achar, eu vou vacilar. Há momentos que você vai pensar, eu não vou suportar. Não é? E se dependesse de mim e de você, a gente não suportaria mesmo. Não suportaríamos. Porque às vezes nos faltam força. Mas a graça de Deus se mostrou salvadora entre todos os homens. E ela nos levanta. Ela nos dá esperança. E às vezes você está tão mal num dia. E aí o texto do salmista faz todo sentido, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa assim, pode ser que essa noite às vezes se prolongue tanto, mas há esperança no outro dia. O Senhor vai renovar a alegria, vai renovar a fé. E às vezes você levanta numa outra semana, e aí fala assim, nossa, você está tão bem, né? Só que não mudou nada. As situações são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, as lutas são as mesmas. O que é que mudou? Você mudou. Porque Deus te fortaleceu, Ele te levantou, te deu esperança. Porque Ele ainda está construindo uma história, a história na sua vida ainda não acabou. E Ele vai trabalhando em nós, e a gente é teimoso, a gente faz coisa errada, a gente não entende. Aí Deus vai fazendo, leva aqui, leva ali, vai conduzir. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então confie no Senhor. É possível vivermos uma vida vitoriosa. Temos que ter a perspectiva correta para olharmos para Deus. Jesus vai triunfar. A Bíblia diz que Ele vai triunfar. E Ele diz que todas as promessas para Cristo estão prometidas para nós também. Então veja, a garantia é daquele que garantiu ao Filho e diz que nós vamos ser recompensados com eles. Por isso que Paulo fala, você não precisa ter medo. Não é? Uma coisa é certa. Você pode renovar a sua alegria. Renove a sua alegria de servir no ministério. Fala, Senhor, quando eu for para a glória, eu vou depois dos 105 anos, né? 110, vamos deixar para mais tarde. Enquanto isso, usa a minha vida. Eu quero fazer diferença nesse mundo. E não tem a ver com, queridos irmãos, não tem a ver com holoforte, não tem a ver com como vai ser projetado isso. Uma vida, uma família, alguém, a sua casa que você abençoar, a sua vida já valeu a pena. Deus trabalha nos detalhes. Amém? Então lute. Renove os seus propósitos, os seus sonhos com Deus. Levante a sua cabeça. Filipenses 4,13 diz assim, eu tudo posso, naquele que me fortalece. Amém? Eu quero encerrar com vocês, pensando nesses desafios para nós. Você deseja mudar de vida? Pensa comigo. Você gostaria que alguma coisa mudasse na sua vida que parece já estar se prolongando por muito tempo? Você gostaria de triunfar numa área que você parece que não sai, está patinando? Como é que eu faço isso? Talvez a gente precisa viver histórias de superação, não é? Tudo é possível àquele que crê, diz as Escrituras. Então você diz assim como orou os discípulos, Jesus, eu creio. Ou como diz aquele pai, me ajuda na minha incredulidade. Se você está aqui, eu não sei se ainda você não tiver alguém que ainda não tomou a decisão por Jesus, faça isso hoje. Para você viver histórias de superação de fé. Talvez você esteja em casa, não sei,
A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. E Deus talvez tenha algo para construir na sua história, e certamente tem na história de cada um de vocês aqui. Do mais novo ao mais velho. Eu fui criado na igreja, talvez como esses meninos, ouvindo a palavra de Deus, tive esse privilégio. E até hoje o Senhor tem me sustentado. Louvado seja o Senhor. Então, quer viver uma vida vitoriosa? Olhe pela perspectiva correta. É possível viver, independente das circunstâncias. Mas uma coisa é certa, Deus vai trazer refrigérios para nós em alguns momentos, né? Momentos de alegria, de renovação, de fé, de esperança, de renovar o sonho, de abençoar pessoas. Todos nós aqui, cada um de nós tem um dom. Primeiro que quando você recebeu Jesus, recebeu o dom do Espírito Santo sobre você. É um dom espiritual, o dom do Espírito já veio sobre você. E depois Ele está te capacitando para ser diferente nesse mundo. Luz do mundo e sal da terra. Então, quero convidar você à oração mais uma vez. Feche os seus olhos se você puder. E pede para Deus sondar o seu coração. Pergunte para Deus: Deus, como eu mudo essa área da minha vida? Como eu vivo essas promessas? A minha mente talvez esteja resistente. Me ajuda da minha incredulidade. Senhor, venha sobre nós. Venha sobre a tua igreja. Venha sobre os meus amigos, meus irmãos. Senhor, faz coisas novas. Que os teus planos se cumpram na nossa vida. Nós não queremos viver mais de qualquer jeito, com medo. Não queremos viver olhando da perspectiva negativa. Queremos olhar da perspectiva correta. Queremos a vida plena. Queremos viver essa vida vitoriosa que há em Ti. Por isso, Senhor, nós repreendemos aquilo que vem sobre nós que não pertence a Ti. E nós rejeitamos em nome de Jesus. E pedimos direção, paz, alegria para a nossa semana também. Obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe. Amém. Tudo podemos
fortalece. Glórias a Ele. Vamos para a nossa agenda, irmãos. Gostaria de agradecer ao pastor, a Silvana, pela visita. Deus continue abençoando vocês. Pela Luci, o Valtemir também. Muito obrigada. A cadeira já é de vocês. Já fazem parte da família. Deus abençoe também. Na nossa agenda, irmãos, essa semana começamos com o nosso culto. Continuamos, né? Já estamos presenciais. Os que puderem estar aqui, você que nos acompanha também é nosso convidado. Curte aí, deixa também, compartilhe com quem mais você conhecer, porque essa mensagem nos abençoa, amém? Que venham também abençoar outras pessoas, para que elas também possam saber que podem ter uma vida vitoriosa. Os cultos também da Escola Bíblica Dominical está sendo às 10 da manhã com os adultos. Desculpa, por uma live no Meet. Então, quem quiser participar, manda aí no link, manda uma mensagem para a igreja que você vai acompanhar a EBD com a gente. Temos também com os adolescentes e juniores às 11 horas da manhã. Está sendo uma bênção. Temos novos desafios, novas descobertas, então não deixe de participar. E às 2 horas também no domingo com a galerinha. Aí é o de 4 a 8 anos, tá bom? Com a irmã Midian. O pastor vai falar sobre o Celebrando a Recuperação? Amém. O Celebrando a Recuperação é com a Igreja do Jardim Satélite. Nós estamos acompanhando às quartas-feiras às 19h30. Tá bom? O próximo tema, decisão, é a quarta decisão, depender, tá bom? Celebrando a Recuperação. Temos a próxima continuação da série. A próxima mensagem do Tudo é Possível que Crer será É possível ser parte de uma igreja acolhedora. Vai ser no dia 13 de setembro. E também no próximo domingo terá a Ceia do Senhor. Amém? Não deixe de participar e acompanhar. Podemos agradecer a Deus pela volta da nossa irmã já. Se Deus quiser, domingo que vem já também vai estar resolvida a situação do banco. Mas não deixamos de agradecer pelo retorno, em segurança. Estamos felizes por sua volta, irmã. Deus abençoe. Então, quem quiser também participar, é só acompanhar e entrar em contato com algum dos irmãos, tá bom? Pastor? Acho que está funcionando. Uma palavrinha rápida para vocês. O Google Meet, que ela disse aqui, é um aplicativo que está no Gmail. Todo mundo tem. Você tem um Gmail, você pode usar. E uma sugestão, você pode usar, por exemplo, nós usamos por culto, treinamento, célula hoje, porque não tem limite de pessoas. Por exemplo, são 150 pessoas, se quiser, pode entrar no Google Meet. E outra coisa, é diferente de você falar no WhatsApp. O WhatsApp, para quem mexe com parte de tecnologia, ele tem uma banda de alcance muito restrita. Por isso você está falando, some imagem, some voz, some áudio, dependendo do grupo. O Google Meet, ele trabalha na plataforma profissional. Então, por isso que ele é estável, você consegue fazer atividades. Por exemplo, eu dou aula no seminário aqui pelo Google Meet, na minha célula pelo Google Meet, e você conversa, eu posso passar texto para você pode participar. Então, para algum que está em casa, talvez não saiba, é só você ter uma conta no Gmail, você vai ver, Google Meet facinho de usar, tá? Qualquer coisa, procura ali, ó, o pessoal da tecnologia vai ajudar você, né? E na semana que vem, vai falar uma coisa importante, que é que nós podemos fazer parte de uma igreja acolhedora. Sabe o que é uma igreja acolhedora? É uma igreja que tem esse sorriso assim, né? Mas o tempo todo, que abraça e que recebe você para viver uma experiência de fé em comunidade. Isso é fundamental. Somos uma família e na semana que vem você vai ouvir um pouco mais sobre isso, amém? Eu quero orar mais uma vez com vocês, da bênção apostólica, que nós encerramos com louvor, não é isso? Faz assim com as suas mãos, não é místico, não é nada disso, mas é apenas um sinal dizendo assim: Senhor, eu recebo tudo o que o Senhor tem para mim nessa noite. Que o amor de Deus o Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos terminar com louvor. Obrigado por estarmos aqui. É um privilégio, uma alegria estar com vocês. Precisando, conte conosco lá, em outras áreas também que precisarem. Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé?
de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados no seu corpo, sem desagradecido. Pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Caso alguém tenha motivo contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados no seu corpo, sem desagradecido.